Opa, tudo bem? Seja bem-vindo à aula segundo D, a aula do segundo dia. É claro, se você está seguindo o cronograma das aulas, igual eu expliquei na aula de número 1. A propósito, se você caiu nessa aula de paraquedas, eu aconselho que você volte à primeira aula, assista, porque só assim você vai entender como ter uma comunicação de sucesso, uma comunicação que gera resultados. Hoje vamos tratar sobre paciência. Isso mesmo. Você hoje vai aprender a como ter paciência. É lógico que cabe a você praticar para que isso se torne parte de você. Muitas pessoas não têm paciência na hora de falar, principalmente na hora de ouvir. Quando um vai falar, o outro já está absorvendo parte dessa fala para usar contra a pessoa que está comunicando. Muitas vezes não sabemos como falar porque não adequamos a mensagem, o código, o nível de consciência emocional para que essa pessoa entenda o que a gente quer comunicar. E quando vamos ouvir, muitas vezes achamos que temos que cortar o que a pessoa está falando, interferindo na sua linha de pensamento, no seu raciocínio. E o que isso faz, ao invés de ajudar, prejudica a pessoa que comunica, porque a pessoa vai se achar incapaz de prosseguir com uma linha de pensamento. Em poucas palavras, você está dizendo assim para a pessoa: você não tem capacidade de se comunicar no tempo oportuno. Se você aprendeu a aula anterior, eu ensinei que a comunicação não é sobre falar ou sobre ouvir. A comunicação é sobre entender. Então eu quero que hoje, nessa aula, você aprenda a ter paciência. E como você vai fazer isso? A paciência ajuda você a tomar as melhores decisões e no tempo certo. Eu vou contar para você uma história, eu quero que você preste atenção. Uma certa vez, em um certo lugar, duas pessoas decidiram se casar. Mas esses eram pobres, não tinham nem mesmo dinheiro para se sustentar. Então, como não havia oportunidades de trabalho na aldeia onde eles moravam, o marido chegou até a sua mulher e disse: meu amor, eu preciso ir para uma cidade mais distante, onde eu vou encontrar uma oportunidade de emprego, trabalhar e trazer o dinheiro para que a gente tenha uma vida melhor. E esse cara foi porque a esposa concordou. Quando esse cara chegou lá, ele trabalhou, dedicado, determinado, tornou-se no melhor funcionário que seu empregador tinha. Passaram-se muitos anos, então, no começo do 20º ano, ele chegou diante do seu patrão e disse: assim que esse ano terminar, eu preciso voltar à minha família, à minha esposa. Então o patrão concordou, até porque ele havia dado aquilo que havia prometido. Como eu disse, o melhor funcionário que esse cara tinha. O ano então chegou ao final e chegou o dia da despedida. Esse homem sentou-se diante do patrão e disse: meu caro, eu agradeço porque você me deu emprego quando eu estava precisando. Você me tornou um homem útil. Mas eu sinto muito, preciso ir para minha família. O patrão olhou para os olhos dele, segurou nas mãos dele e disse: olha, eu preciso que você faça uma escolha. Eu juntei todo o seu salário de 20 anos. Detalhe, esse cara trabalhou por 20 anos e não recebeu salário nenhum. O patrão disse a ele: eu juntei o seu salário de 20 anos. Eu preciso que você tome uma decisão. De um lado, você vai ter 3 conselhos. Só que você vai perder o salário. Ou, do outro lado, você vai ter o salário e você vai perder os meus 3 conselhos. Preciso que você durma mais uma noite aqui, que você pense no que você vai tomar de decisão e então amanhã a gente conversa. E aquilo que você tomar, aquilo que você escolher, eu dou para você e você vai seguir com a sua vida ao encontro da sua esposa. Esse cara ficou preocupado. Pô, trabalhei 20 anos. 20 anos eu vim aqui para trabalhar. Eu vim aqui para levar o melhor para minha esposa. E agora eu chego diante dela e falo para ela: olha, querida, infelizmente eu escolhi 3 conselhos ao invés do salário. Eu chego lá diante daquele povo, diante daquela aldeia, o que é que esse pessoal vai falar de mim? Pode até me julgar que eu tinha outra família, que eu tinha outras preocupações, que eu vagabundei, que eu não estava trabalhando. Então esse cara teve uma noite perturbada de avaliações, de escolhas, de decisões. Mas uma coisa lhe chamou a atenção. Sabia que seu patrão era uma pessoa honrada. Se o seu patrão colocou em xeque o salário em troca dos conselhos, é porque aqueles conselhos valeriam a pena. Então logo de manhã ele acordou, tomou banho e foi ao encontro do patrão. Então, o que é que você decidiu, meu caro? Ele baixou a cabeça, fechou os olhos
E então lentamente olhou para os olhos do patrão e disse: eu escolho os conselhos. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Então tá bom, lá vão os conselhos. O primeiro conselho que o patrão deu a ele: nunca pegue atalhos. Pô, ele pensou: esse conselho já me custou 1/3 do meu salário. Mas ele não desanimou, perguntou: e o segundo conselho, patrão? Nunca se coloque no problema dos outros. Nunca tente resolver os pepinos dos outros. Cuide da sua vida. Patrão, e qual é o terceiro conselho? O patrão suspirou e respondeu a ele: antes de tomar qualquer decisão, pense o tempo que for necessário. Nunca tome decisão com a cabeça cheia. Mas antes que você vá embora, eu preparei como presente um pão. Imagine num pão caseiro. Mas era um pão tão grande, e pesava tanto que esse cara teve dificuldades de carregar, né? Sendo um pão. Eles se despediram e o patrão chamou a atenção novamente a ele. Você só pode comer parte desse pão, ou você só pode comer esse pão quando você está diante da sua esposa e partir com ela. Não pode comer ao longo da viagem. Não importa o que aconteça. Tudo certo? Tudo certo. Então esse homem seguiu, despediu-se de todo mundo e viajou ao encontro da sua mulher. Ao longo do caminho, deparou-se com um outro viajante, suposto viajante, que sugeriu a ele um caminho mais próximo em relação ao outro. Então esse cara pensou: pô, por que não? Eu quero chegar e olhar a minha esposa o quanto antes. Então ele começou a trilhar esse caminho que era um atalho. Mas então, depois dele marcar alguns passos, ele lembrou: putz, é melhor eu não ir por aqui, porque o conselho de número 1 me custou 1/3 do meu salário, dizia que é para eu não pegar atalhos. Então, quando ele tomou o caminho novamente, o caminho certo, alguém disse para ele: ainda bem que você voltou, porque aí onde você estava indo tem ladrões, estupradores e assassinos. Provavelmente você nunca ia chegar ao seu destino. Ele entendeu: putz, realmente aquele conselho valeu 1/3 do meu salário. Então ele prosseguiu. Só que já se fazia noite e ele precisava descansar, porque ele morava muito distante. Então entrou numa hospedagem. Nessa hospedagem, no meio da madrugada, ele ouviu gritos. Muitos gritos mesmo, pessoas pedindo socorro, e ele levantou-se que nem doido e pôs a mão na maçaneta, pronto para abrir a porta para ir socorrer as pessoas que estavam gritando. Então depois ele se lembrou do segundo conselho: cuide da sua vida, não interfira nos problemas dos outros. Ele recuou 1 passo, 2 passos, sentou na cama e voltou a dormir. Dia seguinte, quando ele acordou, foi para fechar a conta e o atendente disse para ele: nossa, você está aí, você está vivo. Ele perguntou: mas por quê? É que todas as noites passa aqui pessoas que saem matando todo mundo. Ou seja, o outro 1/3 do salário pagou pela vida dele. Então ele seguiu viagem. Quando ele chegou perto da casa dele, num quintal vasto em que a casa ficava mais ou menos elevada numa colina, pela janela ele viu sua esposa sendo abraçada e beijada por um homem. Ele ficou triste. Aquela faca de viagem que ele carregava na cintura foi arrancada da cintura, punho armado, pronto para atacar aquele homem que estava abraçando sua esposa. Foi então que ele se lembrou do conselho de número 3. Quando você está de cabeça quente, cuidado com as decisões que você vai tomar. Leve o tempo que for necessário para tomar uma certa decisão. Então ele encostou-se nos arbustos, sentou ali mesmo e adormeceu. No dia seguinte, mais calmo, decidiu então chegar à sua casa. Quando sua mulher o avistou: caramba, meu marido, quanto tempo, eu achei que você estava morto, achei que você já não viria mais, eu te amo, aquelas saudades todas que acontecem, né, quando as pessoas estão muito tempo sem se ver. E ele todo sério: você me ama? Você está com saudade? Eu vi você abraçando outro homem. Quando? Ontem. Nossa, meu amor, aquele é o nosso filho. Quando você saiu, você me deixou grávida, nem eu sabia. Depois de matar todas as saudades, depois de beijar, abraçar sua esposa, então ele esperou que seu filho voltasse do trabalho.
Quando esse jovem voltou, conheceu o pai, abraçou o pai, então ele lembrou-se que havia trago um presente que seu patrão deu como recomendação apenas comer com a sua família. Tem um pão que meu patrão me deu como presente. Ele não deu dinheiro algum em troca dos conselhos que ele me deu. Conselhos que me trouxeram vivo até você. Sinto muito, eu saí para trabalhar, mas infelizmente não trouxe nada. Apenas o pão que o patrão me deu como presente. A esposa disse, tudo bem, meu amor, vamos comer o pão. E trouxeram o pão no centro da mesa e a família toda reunida, abraçada com muito amor. Então eles abriram o pão. Surpresa! Dentro do pão havia todo o salário dos 20 anos certinho. Dentro do pão havia todo o salário certinho de 20 anos. Aquele homem que preferiu os conselhos ganhou também o salário. Mas se esse homem tivesse escolhido o salário, talvez teria perdido a vida bem no primeiro atalho. Moral da história, as decisões que você toma, os caminhos, os atalhos que você segue, a sua inserção nos problemas dos outros pode ser o que vai ferrar com seu casamento. Você entendeu qual é a importância de ter paciência? Qual é a importância de pensar, de refletir, de raciocinar, de usar a cabeça? Porque muitos de nós temos a cabeça apenas para fazer penteados. Muitos de nós temos a cabeça não é para usar o cérebro. A paciência, a inteligência não é apenas importante para o seu casamento, mas também para que você se mantenha vivo. Por isso é que eu disse a você, a paciência nos ajuda a tomar a melhor decisão e no tempo certo. E dito isso, você sabe que nossas aulas são acompanhadas por tarefa. E a tarefa de hoje é, por 24 horas, você não vai falar nada que ofenda sua mulher ou seu marido. Não importa se seu marido for grosseiro, se sua mulher gritar com você, tudo que você vai fazer é ficar calado e fazer o que essa pessoa quer. Sem reclamar, sem resmungar, sem fazer cara feia, sem virar a cara, sem dar as costas. Você entendeu? Se você entendeu, eu quero que você comente aqui embaixo, escreva assim, eu entendi a tarefa do segundo D. E amanhã, no nosso terceiro D, na nossa terceira aula, vamos falar sobre perdão e o passado. Sabia que muitos de nós não conseguimos perdoar? Sabia que muitos de nós tratamos as pessoas do presente em função do nosso passado? Essa é a aula que você vai ter amanhã, tá bom? Cumpra a tarefa e eu espero você amanhã na nossa aula, terceiro D.